Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou fazer uma breve explicação aqui sobre o uso da água oxigenada e do enxofre, que o pessoal eu tenho falado muito na água oxigenada nos meus vídeos e o pessoal tem me pedido bastante. Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui. Bom, a água oxigenada, eu adoro usar água oxigenada. Eu uso para quase tudo aqui na minha plantação. Eu uso ela, olha aqui, água oxigenada, volume 10, né? E olha, eu vou deixar a imagem aqui para vocês. É a 3%, né? 10 volumes. Então, eu uso a própria tampa como medidor. Eu coloco 4 tampinhas dessa por litro de água. Não uso exatamente assim certinho não, deixo derramar um pouquinho mais, não vai com miséria não. E depois que eu faço isso, eu borrifo em toda a planta, nas raízes da planta, assim no caule para deixar escorrer bem no substrato. Quando eu faço o replantio da mudinha pequenininha, que eu tiro ela do copo e coloco aqui no saquinho, por exemplo, ela leva um banho bem generoso de água oxigenada, porque se tiver alguma coisa no substrato, alguma bactéria, alguma coisa, ela vai eliminar. A água oxigenada é um santo remédio. E para, por exemplo, tratar ferimentos nas plantas, uma planta com podridão, por exemplo, que eu vou cortar, igual aqui, por exemplo, tem uma... Ó, essa daqui, ó, teve um problema no galho mestre dela, o galho principal, teve uma podridão. Olha, eu cortei, coloquei a água oxigenada, já cicatrizou, olha, já está saindo brotinhos embaixo. E olha só as outras folhas como estão bonitas. Eu faço uso também, coloco uma vez por mês agrotóxico, né, para prevenir de podridão, mas o que eu uso mesmo é a água oxigenada e ela cura a podridão tranquilamente. E no caso do enxofre, tem que ser o enxofre diluível, né? Tem que ser, porque existe um enxofre que é usado no trato de animais, né? Que ele não dilui. Então tem que ser esse aqui que é diluível. E eu uso a proporção de 3 gramas por litro de água. E também eu uso à vontade. Eu comecei a usar não faz muito tempo. E eu estava tendo muito problema com o percevejo, que estava picando as plantas e me gerando muito problema de podridão. E depois que eu comecei a usar, eles sumiram. E uma coisa que ajuda bastante também é para eliminar outros tipos de bichinhos que ficam frequentando as rosas do deserto, o substrato, como minhoca, lesmas, né? Esses animais não gostam do cheiro do enxofre. E não é que ele mata, ele espanta esses animais, esses insetos não vão vir na planta. Olha, por exemplo, a minhoca, o que faz? A minhoca é bom? A gente não quer matar as minhocas, mas olha o que ela faz. Ela entra aqui e ela joga o substrato tudo para fora, olha. Aqui tem pouquinho, porque só que está grudado, mas se eu pegar outros saquinhos lá, tem um monte grande de substrato aqui, ó, que ela jogou para fora. Então a gente não quer isso. Então tem que eliminar essas minhocas. Então o enxofre é excelente para isso. E também para ajudar a planta a absorver todas as outras proteínas do substrato. A gente, por exemplo, faz uso de 4,14,8, né? E isso vai ajudar com que ela absorva as propriedades de cada um para que cresça forte, saudável e dê flores lindas e sempre esteja cheia de flores. A região que eu moro é um pouco fria, né? Agora nem tanto, né? Mas tá chovendo muito
E então na época que está chovendo muito, as que estão cobertas estão bem mais bonitas, porque ela recebe água na quantidade certa, né? Não recebe água em exagero. E essas aqui, por exemplo, ó, eu tive que colocar aqui na cobertura para tratar, porque cada uma delas tem alguma coisinha que precisa ser tratada. Mas então é isso aí, água oxigenada e o enxofre, duas coisas que não podem faltar na plantação de rosa do deserto. Para quem cultiva rosa do deserto, precisa ter essas duas coisas. Tem gente que receita um monte de produtos, né? E você vai na loja comprar, igual eu estava falando que eu uso outros tipos de produto. Tem produto que você compra um saquinho desse aqui, custa 100, 150 reais, 200 reais. E uma água oxigenada, ó, olha aqui, tá até aqui o preço, ó, 12 reais. Na verdade eu paguei 11. Na hora no caixa lá o cara cobrou 11 reais. Então rende bastante, resolve a maioria dos problemas, não causa nenhum efeito colateral para a planta ou para a gente que está, no caso, sempre jogando, porque existe outros venenos que você vai fazer uso que você tem que usar máscara, se prevenir bem para, né, não dar nenhum problema. Mas é isso aí. Aí, álcool e água oxigenada. É isso aí, gente. Um abraço, até o próximo vídeo.